Agora eu recebo o Super José Genuíno chegando aqui no 11 News para botar para quebrar. Tudo bom, meu querido Genuíno? Bom dia, Conde, tudo bem? Bom dia à comunidade que acompanha o nosso programa. Tá, tinha uma pequena interferência sonora aqui. Vamos ver se ela vai nos deixar. Talvez seja o microfone do Genuíno. Aqui tá bem, viu? Tá dando uma interferência. Por acaso, você tem um fone de ouvido aí, não? Peraí, deixa eu ver aqui. É ruim o fone de ouvido. Vamos ver se melhora. Vamos um pouquinho assim. Se qualquer coisa eu falo para você fazer uma. Vou pegar aqui o fone de ouvido. Peraí. Essa interferência eu confesso que nunca vi. É como se fosse um CD rodando. Né? Eu acho que é o ventilador. Será que é o ventilador? Desliga pra gente ver se é. Pronto. Não, é do computador mesmo isso aí. Isso é do computador. Bom, programa ao vivo, vocês sabem, né? Tá todo mundo avisado aqui. É a nossa nosso padrão de que seja ao vivo e que se tiver algum problema a gente resolve também ao vivo. Vou esperar o Genuíno se posicionar. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu bloquear aqui. Vamos ver, voltando o Genuíno, vamos ver se melhora. Acho que resolveu, Genuíno. Você me escuta bem? Melhorou sim. Deixa eu aumentar o seu som. Aumenta meu som. Espera aí, vamos lá, que a gente faz tudo ao vivo, tudo na hora. Genuíno! O Milei ganhou, Genuíno. Coloca o microfone mais perto da boca aí, se você puder. Dá uma viradinha nele. Comenta a sua impressão aí da vitória do Milei. O que significa para você? Você foi surpreendido, não? Não. Eu estava acompanhando as pesquisas, estava acompanhando a evolução, e há uma situação muito delicada, Conde, porque os peronistas, através de Alberto Fernandes, derrotaram o Macri, que era um governo neoliberal, radical. E, evidentemente, a Argentina entrou numa crise econômica profunda, com a inflação, com o desemprego, com a administração da dívida, e houve uma insatisfação da população argentina em relação ao programa de Alberto Fernandes. O ministro da Fazenda, o candidato Massa, era ministro da Fazenda. Então, na verdade, eu acho que o programa do Alberto Fernandes de ajuste fiscal, de endurecimento, de não ter forçado uma outra orientação econômica, gerou um descontentamento muito grande. E eu entendo que isso coloca um problema. Aliás, eu acho que essa é a discussão que está, vamos dizer assim, pautando hoje. Numa situação de crise profunda do próprio sistema neoliberal, do sistema imperialista, a moderação e o ajuste fiscal é a maneira de enfrentar o surgimento de uma direita proto-fascista? Eu acho que não. Eu acho que você tem que ter um programa de mudanças e uma aliança mais definida, porque a Argentina mostra exatamente o contrário, diferentemente de alguns analistas hoje no campo da esquerda. Por que a Argentina errou tanto? Como é que o governo Alberto Fernandes deu tão errado, Genuíno? Deu errado mesmo? Não é exagero, enfim, da coisa? Olha, o problema todo, Conde, é que diante da crise sistêmica do modelo neoliberal, dos países dependentes, que se materializa na dívida, na inflação, na geração de emprego, e, evidentemente, nas políticas públicas, se não houver um enfrentamento desse modelo com políticas populares, com políticas alternativas, há uma insatisfação, principalmente do eleitorado jovem, que perde, vamos dizer assim, a autoestima, a entusiasmo, a esperança. E aí é que entra o caos. Você sabe que todos os governos de extrema-direita, desde o Trump nos Estados Unidos, na Polônia, na Itália, na fascista, eles vêm diante de uma crise de caos. Aqui no Brasil, deram o golpe, o golpista Temer começou a fazer reformas sociais e aprofundou
a diminuição dos direitos sociais, aí quem que vem no lugar? O inominável, o Bolsonaro. Portanto, esses governos que fazem concessões, que fazem alianças amplíssimas, na verdade, eles funcionam como antessala para vir uma direita que é antissistema na forma. Mas o programa é neoliberal. O programa é liberal, mas eles posam de antissistema. O Milei posa de antissistema. Mas é um discurso liberal, Estado mínimo, adesão aos Estados Unidos, privatizar a saúde, a educação e por aí afora. Portanto, qual é o nosso dilema, qual é a nossa encruzilhada que a Argentina expôs ontem? Nós temos que cumprir um programa de mudanças, um programa de alterações na qualidade de vida, particularmente para a juventude que está diante de uma falta de expectativa. É isso que aconteceu na Argentina. Eu acho que, veja bem, por que houve um comparecimento tão baixo da eleição? Por que foi uma eleição que não se polarizou? Por que foi uma eleição fria? É exatamente porque a democracia liberal está deixando de ter graça. A democracia liberal está sendo substituída pelo neoliberalismo por um autoritarismo que alguns chamam, furtivo eu chamo, autoritarismo por dentro das instituições. Isso é uma grande lição para a esquerda. Alguns de esquerda dizem, não, é hora de fazer a frente ampla, é hora de moderação. É o contrário. Não é hora de moderação, porque se você modera, não atende às reivindicações populares. E se você faz uma frente amplíssima, aliás, o Alberto Fernandes era um governo de frente amplíssima. O próprio Massa, ontem, antes do resultado das eleições, ele dizia que tinha um apoio da associação comercial, dos empresários, da própria grande mídia. Portanto, o problema é como atender, melhorar a qualidade de vida da população pobre, da população de baixa renda, principalmente da juventude. Eu acho que essa é a grande lição que a Argentina expõe para a esquerda no mundo inteiro. Vamos aproveitar muito o Genuíno aqui, porque o Genuíno tem essa capacidade de observar bem a conjuntura. Está me impressionando muito o que você está dizendo sobre essa ordem da austeridade fiscal, que toma conta da esquerda e acaba ficando para a direita o discurso da ruptura, que tem muito eco na população, que vai sofrendo, porque a população sofre, né, Genuíno? Que não é ruptura, é um discurso aparentemente antissistema para defender o programa neoliberal radical, privatização, Estado mínimo, aí junta com a pauta moralista, aí vem o individualismo, vem a violência para combater a violência da falta de segurança pública. Então, o discurso da extrema-direita cola com a ideia do caos. Tem até um livro que é muito interessante sobre a Itália, chama Os Engenheiros do Caos. O sistema neoliberal, Conde, produz o caos social, o caos econômico, não incorpora as multidões, particularmente a juventude. É a piora dos serviços públicos, então vira um desastre. O que a extrema-direita faz? Aproveita o desastre para serem portadores do caos. E se a esquerda não disputar contra a extrema-direita, ela acaba se considerando para essa parte da população crítica, cética, como alternativa. É tanto que não foi propriamente uma adesão, foi um voto de protesto, uma espécie de voto no cacareco, uma espécie de eleição não polarizada. Logo a Argentina, que sempre teve eleições polarizadas, aí vem o discurso de resgatar a ditadura, a violência, tanto que tem no Milei gente que defende a revisão dos processos contra a ditadura militar. A vice dele é filha de um general que foi punido. Então, é mais ou menos isso que acontece aqui. Da Itália, a primeira-ministra fascista, ela articula o fascismo que vem do Mussolini. E eu hoje, quando eu estava assistindo um debate com o Breno Altman, uma pessoa que eu acompanho muito, e ele colocou um elemento interessante para a discussão. Ele dizia o seguinte, os governos moderados que antecederam o fascismo da Itália, quem era? Governo moderado que antecedeu o nazismo na Alemanha. Governo moderado que antecedeu o fascismo na Espanha. Aí ele começa a citar. Eram governos moderados e de frente ampla?
É isso? De frente ampla, claro, moderado de frente ampla. Na Alemanha era o Partido Social Democrata, na Itália era um governo de frente ampla, inclusive com apoio de socialistas. E aí o Mussolini aparecia como sendo rebelde diante da crise social, porque a crise social ela desconstitui relações, ela aprofunda a miséria, a falta de perspectiva. Aí vem os portadores do caos, aí fala da morte, da arma, do fundamentalismo, da família, do indivíduo, da religião, e aí ganha essa população que está no desespero. Portanto, a grande lição que nós tiramos da Argentina é uma derrota. Eu acho que a vitória do candidato fascista é muito preocupante. Isso mostra que a direita protofascista não está derrotada inteiramente. Ela sofreu um baque no Brasil, mas não está derrotada. E eu acho que a esquerda ela não pode enfrentar essa questão que é nova, particularmente do século XXI para cá, que é o surgimento de uma extrema-direita que tem base social, discurso, se a esquerda não tiver um programa reciclado, um programa moderno, um programa radical. A própria democracia liberal, Conde, a própria direita bota ela por baixo. O que o Bolsonaro fazia aqui? Criticava a democracia liberal, de Supremo, Congresso. O que o Milei fez na Argentina? A casta. Que era a casta? A casta... E agora ele se une com a casta. Aí ele se une com a casta. Agora a gente também vai ver, né, como o Milei vai proceder. Claro, aí é a experiência. Agora foi só discurso, foi campanha, vamos ver, né, se ele realmente, né, vai fechar o Banco Central. Será que ele vai fazer isso? Vai dolarizar a economia? Dolarizar a economia, exatamente, que os empresários... Vai sair do Mercosul? Vai romper com a China? Com relação a isso, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, eu não vou apostar em nada, quer dizer, é imprevisível. Eu acho que a Argentina, a Argentina caminha para o abismo. Porque esse programa que o elegeu leva a Argentina para o abismo. Mas a Argentina já está no abismo? Mas vai aprofundar o abismo. O Massa significava atenuar o abismo. Aliás, nós discutimos isso sexta-feira à noite, no outubro, e a gente dizia isso, né? O Massa tentava retirar a Argentina do abismo. O Milei botou no fundo do buraco. Mas aí que vem a pergunta, e eu vou fazer depois de ler alguns comentários aqui do nosso bate-papo. Deixa eu trazer aqui vocês que estão nos assistindo, público maravilhoso aqui, viu, Janino? O 11 News aqui tá com tudo, viu, querido? Desculpa eu falar isso aqui, elogio em causa própria é vitupério, né? Mas o 11 News tá bacana. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Olha, a Leida Caldas, exatamente, ele faz um discurso de ruptura, mas é apenas um disfarce para impor o neoliberalismo. Érica Leal, a situação herdada do Macri, destruiu toda a estrutura econômica argentina, deixando nas mãos do FMI como uma dívida impagável. Mas não vamos esquecer que o Alberto Fernandes não melhorou em nada. Não enfrentou esse problema. Não enfrentou. Ele tinha que ter enfrentado. Márcia Tavares, Condão, 11 News é top, parabéns pelos convidados de toda a programação. Roberto Henriques, certíssimo, Genuíno, tem que ter uma cara, um projeto de nação, mitigar o neoliberalismo não nos atende. Campos de Goitacazes. Ana Pimenta aqui, será que a esquerda maquiada ouve Genuíno? Olha, eu acho que ouve, viu, Ana? Acho que ouve e às vezes finge que não ouve, né, Genuíno? Porque assim, falar a real é sempre algo, né, complicado de absorver e de fazer esse debate. Agora, Genuíno, o que muito tem se falado é que o Milei pega um país destroçado, no abismo, né? E que ele vai ter muita dificuldade para fazer qualquer coisa que ele queira fazer. Nesse sentido, não é um grande problema para a extrema-direita? É um grande problema para a extrema-direita, como foi o Bolsonaro para a extrema-direita aqui no Brasil. E ele foi possível derrotá-lo com as marchas, com as concentrações e com as caminhadas. E é possível derrotar a extrema-direita. Agora, para derrotar a extrema-direita, a esquerda tem que ter um discurso de diálogo, tem que ter uma plataforma que diz respeito aos interesses da população, ao emprego, ao salário, à educação, à qualidade de vida, e fazer uma disputa no plano dos valores.
contra o racismo, contra o feminicídio, defendendo a luta contra os preconceitos. No caso da Argentina, tem uma herança democrática muito forte. Portanto, eu acho que esse abismo, no meu modo de entender, a Argentina entrou num abismo. E esse abismo, que é pior do que o governo do Alberto Fernandes, pode ser derrotado. Agora, para isso, a esquerda tem que ter uma alternativa. A discussão toda, Conde, é a esquerda ter uma alternativa programática. Porque se ela ficar nos meios e nos modos do sistema, do modelo, ela tem que sair do modelo. Se ela ficar por dentro do modelo, ela vai ser, vamos dizer assim, engolida. Vai ser engolida. Esse é o problema. E a única coisa que não deixou a esquerda ser engolida de uma vez no Brasil foi o Lula, né? Que é uma figura... Por quê? Olha bem, o Lula, eles queriam pegar o Lula. Quando atingiram o Lula com a prisão, o Lula resistiu popularmente, quando estava preso na Polícia Federal. Houve marchas, caravanas e um discurso muito forte. Aí o Lula se coloca como alternativa diante da Lava Jato ter ficado nua. E aí o Lula se coloca como alternativa. Porque a direita a direita gourmet deu o golpe, mas quem ganhou foi a direita fascista. Não foi o Bolsonaro que deu o golpe. Quem deu o golpe foi PSDB, PMDB, PFL, DEM, etc, etc. Quem ganhou? O inominável, porque foi o candidato do conglomerado militar, mídia condescendente, sistema financeiro e parte do sistema de justiça. Não é por acaso que a Lava Jato o apoiou. Acontece que o desastre do inominável facilitou a ascensão do Lula. Agora, o Lula chegou à presidência. O Lula tem que realizar transformações para melhorar a vida das pessoas. Do emprego, salário mínimo, educação, saúde, investimento no crescimento econômico. Mas ele não está fazendo isso, ô Genuíno? Eu acho que tem que acelerar. Eu acho que tem que aprofundar. Eu acho que tem que deixar de ficar, vamos dizer assim, prisioneiro do centrão. Fazer disputa. Porque a grande questão, Conde, é que no modelo neoliberal em crise, ou você enfrenta e polariza, ou então você é engolido. Nós não estamos polarizando, nós não estamos enfrentando. Nós temos que esticar a corda. Não é para cortar a corda, é para tentar negociar no outro padrão. A esquerda está muito bem comportada, né? É isso. A crise não permite bom comportamento da esquerda. Quem produziu a crise foi a extrema-direita, foi o sistema financeiro, os monopólios, as privatizações. Olha o caso da energia elétrica. A esquerda não pode ser parceira da gestão da crise. A esquerda tem que ser a solução alternativa para a crise. Nós podemos fazer alianças pontuais com os setores da direita, mas desde que a gente não perca a identidade política. O nosso discurso não pode perder a cara, o programa, porque nós temos que ganhar corações e mente para o futuro, Conde. Tanto que é o que a gente discutiu lá no programa Outubro, no Ópera Mundi, que é na sexta-feira, né? A gente falou que é o seguinte: o Ricardo Nunes, né, demagogicamente, está pedindo para a ANEEL, que é a Agência Nacional... anular o contrato de concessão. Anular o contrato da Enel, em São Paulo. Quer dizer, um discurso que é da esquerda. Né? Ele está usando claro. Ali. E o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, puxando a orelha da Petrobras, dizendo que a Petrobras tem que ter a orelha puxada porque o preço do diesel e da gasolina está muito alto. Quer dizer, a esquerda está perdendo o espaço do discurso. O que é exatamente isso, Genuíno? Primeiro, a esquerda tem que ter uma plataforma democrática, popular, a pauta do povo. Essa plataforma tem que ser feita no Congresso Nacional, nas ruas, nas centrais sindicais, nos movimentos sociais e populares, nas plenárias, nas associações, pelo Brasil afora. A esquerda está muito institucionalizada. Nós não podemos ficar prisioneiro de um Congresso de maioria conservadora. Nós temos que tensionar, Conde. E aí eu acho
que essa pauta econômica e social tem que ter uma definição mais clara do governo. Por exemplo, o Brasil está sofrendo os tormentos climáticos, os acidentes climáticos, na Amazônia, no Sul, no Cerrado, no Pantanal. O governo tem que atuar para diminuir o sofrimento das pessoas e também a destruição da natureza. Aí tem que ter uma ação imediata. Governar nesse modelo de crise, porque há uma crise, Conde, do sistema, o sistema está em crise. O sistema econômico, o sistema financeiro está em crise. Para governar numa crise, você tem que enfrentar, você tem que dar soluções para o futuro. Por que a juventude está cética? E ela foi por Milei. Porque a esquerda argentina não conquistou corações e mentes da juventude. Para conquistar, você tem que falar em ruptura, falar em revolução, falar numa alternativa de futuro. Se a gente ficar nessa mesmice, aí não dá. Fica muito institucional. Eu via o Massa falando, quer dizer, era óbvio que ele não ia conseguir lograr êxito nesse embate, né? A gente viu o debate, né? Todo mundo falou, não, o Massa deu um banho no debate, foi muito melhor. Mas do que adianta isso? Quer dizer, se é o discurso que é o discurso do sistema do que o Milei chamava de a casta, né? É o sistema gourmet, é o sistema, como o Walter Pomar faz, é a direita gourmet, né? É uma direita civilizada, entre aspas, é o discurso acertadinho, da casta. E a extrema-direita, que é a casta pior, ela usa o antissistema para poder defender o programa liberal. E nós não enfrentamos isso. Então, eu acho que esse é um problema que nós temos que discutir seriamente. Eu acho que a lição da Argentina deve orientar. Alguns dizem, vamos ampliar a frente, vamos moderar. Eu acho que é exatamente o contrário. Vamos definir melhor o programa e não moderar tanto. A esquerda é o contrário. A esquerda não pode ficar envergonhada, né? Claro. É claro que a gente sabe que o Lula, quando faz aliança, é uma situação diferente do que você se submeter a um projeto. Mas o Lula tem o DNA democrático, ele debate as questões, o Genuíno conhece muito bem, de uma maneira transparente. Agora, acho que a esquerda está precisando de um banho de loja, né? Quer dizer, precisa banho voltar a dizer a que veio nesse mundo. Tem que ter um banho de rua, de luta de classe, de conflito. Exatamente. É um banho de rua, Conde, que está sendo preciso. Ir para as ruas, ir para as manifestações, ouvir o povo. Eu acho que isso é fundamental, porque há um ceticismo. E a extrema-direita já soube utilizar o ceticismo, que foi o inominável, o Bolsonaro, durante a campanha de 2018. E eles sabem fazer isso. Aí eles pousam de um discurso para poder enganar o povo. E se a esquerda não ganhar corações e mentes com a proposta clara, e essa proposta clara, ela tem que combinar o imediato com o futuro. Hoje, o futuro da humanidade está em risco, Conde. É a guerra, 2 guerras em 2 anos. Olha o que está acontecendo contra os palestinos. Você tem a questão climática que está colocando o mundo em crise, em ebulição. Você tem a fome, você teve a crise sanitária, você tem uma degradação dos valores. E você viu o dado hoje que 1% dos mais ricos polui mais de 50% do mundo do que a população pobre? Quer dizer, quem é que é responsável pela poluição? Quem é responsável pelas hecatombes, pela fome, pelo desemprego? São super ricos. Ou nós enfrentamos esse debate para melhorar a distribuição de renda, para melhorar as políticas públicas, ou então a gente fica parceiro de uma crise que nós não somos responsáveis por ela. Perfeito, a gente fica numa situação ambígua, né? E fica assumindo justamente essa responsabilidade que não é exclusivamente, evidentemente, da esquerda. Olha, ô Genuíno, vamos para o bate-papo aqui mais uma vez, nosso público aqui. Deixa eu ver se assim eu consigo colocar. Não, não dá. Então vamos deixar assim mesmo. Francisco Ferreira Filho. No Brasil, a esquerda tem o desafio de desafogar a classe média. Votamos na esquerda do governo ao rever a tabela do imposto de renda, foi pífio.
Assim, é verdade, eu concordo com ele. A classe média para melhorar a situação da classe média, tem que melhorar a saúde e a educação. E mexer no sistema tributário para despenalizar a classe média. Perfeito. Agradeço aqui ao Francisco Ferreira Filho. Obrigado pelo comentário. Romeu Pinheiro Costa. Aconteceu na Argentina o mesmo que no Brasil. O povo vai aprender da pior maneira. Pedro Antônio Cândido. Caos fez com que a extrema-direita chegasse no poder no Brasil, Bolsonaro, e agora na Argentina. Qual o caos com Milei trará de volta a volta da juventude para a esquerda? Quer responder ao Pedro, meu querido Genuíno? Eu quero para dizer o seguinte: nós só podemos dar uma alternativa ao caos se a gente tem uma proposta alternativa, um programa. Este programa vai exigir ganhar a juventude para a ideia de futuro, para a ideia de sonho, para a ideia de uma alternativa. É dessa maneira que a gente pode transformar o clima de caos num clima de otimismo, porque o caos produz o pessimismo e o individualismo. E a impotência da juventude. Nós temos que trabalhar com a potência, com a mobilização popular, com a conscientização dos de baixo. Tá aí o Genuíno. Fernando Baita dizendo aqui: esquerda não revolucionária não existe. Quer dizer, acabou existindo, né? Porque a gente viu a gourmetização da esquerda, não só no Brasil, mas no Brasil também. Edson claro, Antunes. Aí eu acho que ela não pode ficar uma esquerda bem moderada, gourmetizada, uma esquerda sem cara. Sim. Quer dizer, tem que ser uma esquerda que assuma o seu DNA, o seu RG, o seu CPF. Edson Antunes, os jovens comprometeram o futuro da Argentina. É verdade. Bom, calma que a gente vai chegar nessa questão aqui com o Genuíno. Aristides Bartolomeu Novaes. Genuíno, por que você não está ligado ao PT ajudando ao Lula, pois sua experiência é imprescindível nesse momento? A resistência? Volta, rapaz! A gente sempre se pergunta, eu tô ligado ao PT, eu sou filiado ao PT, eu sou militante do PT, eu estou no meu diretório aqui da região que eu moro, eu estou fazendo palestra pelo Brasil afora, eu vou participar da conferência eleitoral do PT em Brasília, eu vou para o Nordeste fazer debate, eu estou numa atividade intensa, mas eu escolhi fazer uma atividade com a base e não com as instituições. Tá respondido para você. O Genuíno tem uma caixinha de som que ele sai com a caixinha e vai falando, né, Genuíno? Não tem essa história? Claro. Ele vai com tudo, bicho. Você não tem nada que segure o Genuíno. Aliás, você tá talvez... Eu não vou falar a melhor fase da tua vida, porque você deve ter tido fases maravilhosas. Mas você tá sempre bem, Genuíno. A verdade é que a gente tem aqui essa tua disposição, essa tua lucidez, coragem que você tem de trazer essas coisas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta complicada para você, que é o seguinte: essa reação, sobretudo vou falar da esquerda brasileira com relação ao Milei, eu acho que ela é tão atravessada por um recalque, por um preconceito, que é o seguinte, quer dizer, critica o Milei porque ele põe a fantasia de Batman, porque ele pula, porque ele, sabe? Eu acho que isso mostra um pouco que a esquerda está muito chata, quer dizer, está se levando a sério demais. O que é isso? Claro, a esquerda tem que criticar o Milei pelas propostas dele. Isso, claro. Pela a contradição de onde ele veio para onde ele quer levar a Argentina. Os apoios que ele recebeu no segundo turno, falando contra a casta e tendo o que há de pior da casta com ele, que é o Macri. A esquerda tem que politizar a crítica à direita. Por exemplo, algumas críticas que a gente fez ao inominável, ao Bolsonaro, não produziram efeito. Nós temos que saber como criticar para convencer as pessoas a sair daquela hegemonia de extrema-direita. Eu acho que não pode ser uma crítica só formal, vingativa, tem que ser uma crítica eivada lúcida. De preconceito. Quer dizer, não pode ter preconceito. Oi? Você tem razão, nós não podemos estimular o preconceito, nem navegar na bolha deles. Nós temos que criar uma alternativa de discurso para ganhar a população, principalmente a juventude. Não, e eu acho que a esquerda também, os setores progressistas, estão se levando a sério demais, e a gente precisa ter um pouco mais de alegria também na apresentação dos projetos. Quer dizer, se a gente chega com esse ranço pesado, né, de achar que a gente está certo,
a gente não vai conseguir conquistar os jovens, Genuíno. É isso que eu estou falando. Você tem razão. A transformação e a revolução é alegre. A esperança é vermelha. Você tem que desabrochar. Que as 100 flores desabrochem. Que a primavera virá, como disse aquela famosa frase do Che. É isso que a esquerda perdeu. A esquerda ficou meio burocrática, muito institucional. Eu acho que ela tem que se abrir mais para esses novos fenômenos que estão surgindo no mundo. E eu acho que ser radical é sair da ideia de culpa, é sair da ideia de que parece estar pagando uma promessa. A transformação é alegre, é rica, é dar um abraço, é as pessoas terem direito a rir, ter o direito à alegria, o direito à felicidade, o direito ao afeto. É curioso. Eu acho que nós temos... Pode completar. Eu acho que nós temos um desafio muito grande, que é ser radical, não é ser chato. Ser radical é o contrário, é ser alegre. A política não pode ser uma obrigação, não é uma espécie de obrigação. A política tem que ser paixão, desejo, futuro. E eu acho que nós temos que recolocar o discurso da esquerda no outro patamar, viu, Conde? Ô, Genuíno, o que você acha da Manuela Dávila? Qual que é a sua leitura? Olha, eu admiro muito, acho que é uma grande companheira, uma personalidade muito forte. Eu trabalhei com ela no Congresso Nacional, é muito competente. Agora, essas personalidades que estão surgindo, que é muito importante, o que essas personalidades têm que fazer é trabalhar num coletivo, porque as personalidades por si só não mudam o mundo. Nós só podemos mudar o mundo, Conde, se a gente fizer parte de um projeto coletivo, de uma articulação coletiva, de um movimento coletivo, ou de partido ou de frente de esquerda. Eu, por exemplo, estou defendendo agora que a gente organize um polo de esquerda por dentro e por fora do governo. Que esse polo de esquerda atue nas campanhas para as eleições de 2024. Então, eu acho que é importante que essas personalidades como a Manuela, como o Boulos, como outras que estão surgindo aí, a gente tem um diálogo para que essas personalidades se coloquem no leito de um projeto alternativo de esquerda. Eu perguntei isso porque ontem a gente fez um evento especial, uma live com a Manuela também, com vários outros, Nassif, Arbex, Fernando Horta, para comentar a vitória do Milei. E ela trouxe questões parecidas com essa que a gente está levantando aqui, né, da necessidade da esquerda ter um discurso mais coeso, né, de renovar um pouco e lidar com com esses fenômenos, enfim, da modernidade. Quer dizer, às vezes parece que a esquerda ficou lá atrás. Deixa eu te perguntar sobre o que pode acontecer com o Brasil. Vamos lembrar que o Massa foi assessorado por marqueteiros brasileiros, ao que tudo indica, indicados pela esquerda, pelo PT, por certas forças aqui, setores da esquerda brasileira. Eles perderam lá, tentaram imprimir uma linguagem no Massa que não colou. Isso também te preocupa? Olha, o marketing numa campanha depende das condições concretas. Depende da realidade concreta. Não se faz transposição mecânica. Eu acho que nós temos que relativizar tudo isso. O marketing é importante, mas não é isso que dirige a política. A política é que tem que dirigir o marketing. Essa ideia de buscar soluções mágicas no marketing, eu não concordo. O marketing melhora a política, mas a política depende do ser humano, do dirigente, do militante, do partido, do coletivo. E eu acho que nós temos que relativizar um pouco o marketing, as redes sociais, e misturar isso com as ruas, com a polarização, com uma política mais livre, mais solta, que eu acho que é por aí que a gente vai novamente encantar a política. A política tem que ser algo encantador. A política não pode ser uma coisa feia, uma penitência, uma obrigação. A política tem que ser encantadora do futuro, das alternativas, dos sonhos. É isso que nós temos que fazer. E, às vezes, a gente cria uma ilusão com o marketing. Agora, o marketing depende de cada situação concreta de cada país, não há transposição mecânica.
Eu sempre achei o PT bom de marketing, né? Naquele período que... Foi na campanha de 89. Eu acho que a grande vitória do PT no marketing foi a campanha de 89. Foi a maior campanha, a mais bela e mais bonita campanha do Lula em 89. E é aquela que o PT não tinha dinheiro nenhum para fazer nada. Nenhum. Era a criatividade acima de tudo. Quando você cria uma espécie de dogmatismo do marketing, você trava a política, você aprisiona a política. A política é projeto, a política são ideias, a política é disputa, a política é confronto. A política não é acomodação. O ser humano não pode ser prisioneiro de uma acomodação política, ele tem que se libertar e fazer a política como alegria, como afeto. Eu acho que nós temos que rever tudo isso. Tá vendo por que eu digo que o Genuíno está no melhor momento? Quer dizer, está dizendo coisas tão importantes para a gente aqui o tempo todo. Não que você não dissesse antes, Genuíno, mas eu acho que é um momento, inclusive, em que você consegue retomar, olhar o que foi feito, fazer um balanço, né? Eu estou livre para dizer o que eu quero. Tá livre. É isso que é muito interessante. E o livro, falando em livre, o livro já está pronto, Genuíno? Já está pronto. Olha, eu estou com um livro pronto, que é Minhas Memórias da Constituinte, que eu estou com esse livro, vai ser lançado agora em dezembro, junto com a professora Andréa Caldas, de Curitiba, sobre a experiência da Constituinte e o futuro do desenho institucional do Estado brasileiro que a gente está discutindo nesse livro. O livro que eu estou trabalhando, mais demoradamente, eu espero estar com ele pronto para a editora no início do ano de 2024, que é uma espécie de narrativa, não é biografia. É uma narrativa de toda a minha vida, desde quando eu saí do Encantado. Por isso que o título é Do Encantado Eu Vim. Do Encantado Eu Vim. Encantado é o lugarejo que eu nasci. É o lugar onde você nasceu. Se não tem uma música com esse título, vai ter que ter, né? Em breve. Do Encantado Eu Vim. Eu acho que eu já escutei alguém cantando isso, viu? Edson Antunes está dizendo aqui, Genuíno é brilhante, fala como revolucionário. Genuíno é um revolucionário, né? Deixa estar chegando outro superchat aqui. Eu vou colocar na tela, deixa ele entrar aqui para mim, que não entrou ainda aqui, ó. Olha, a Elizabeth Maria Costa de Oliveira, Genuíno polo de esquerda vai trabalhar a mudança na forma e na tática das campanhas eleitorais, associando a campanha para as prefeituras como a das câmaras municipais? É uma pergunta. Sim, tática, claro, que ela faz. Primeiro, sim, a gente tem que associar a campanha municipal à defesa do governo Lula e a importância de ter vitórias em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Segundo, discutir as consequências do neoliberalismo em cada cidade. Terceiro, trabalhar para eleger um time. E esse time é prefeito, prefeita, vereadores e vereadoras. Eu acho que é dessa maneira que a gente sai dessa política individualista uninominal para uma política de projeto coletivo. Olha, deixa eu dar uma notícia boa para vocês aqui. O Fernando Brito, jornalista do Tijolaço, essa figura tão necessária para todos nós, ele melhorou de saúde. Você sabe que ele estava doente, né, o Genuíno? Sim. O Fernando Brito. Ele estava mal, não é uma coisa trivial, né? O problema que ele teve de saúde. Parou, inclusive, de publicar no Tijolaço, mas ele melhorou e na quarta-feira vai estar conosco aqui para conversar mais uma vez. Saudade do Fernando Brito, que bom que ele está de volta. Você conviveu com o Brito de alguma maneira, ô Janeiro? Porque ele foi assessor do Brizola durante 20 e tantos anos, né? Convivi muito nas relações que o PT tinha com o PDT, com o Brizola, a gente se conheceu muito em vários momentos, particularmente no Rio de Janeiro e na Câmara dos Deputados. Ô, Genuíno, posso esticar um pouquinho com você aqui? Estou esperando o Altamiro chegar aqui. Altamiro não chegou ainda. Deixa eu ver se ele viu aqui a minha mensagem. Vamos esperar ele chegar. Como é que era? Vamos falar um pouquinho de história para dar uma refrescada aqui nas nossas timias, no nosso sentido também. Como é que era a relação do Brizola com o Lula? Eu lembro do Eric Nepomuceno, ele me relatou o seguinte: em 89, né? 89, o Brizola mandou o Eric para São Paulo e dizendo assim: vai lá ver o que esse cara tá pensando da vida, né? O Lula, para saber qual que era do Lula. E o Nepomuceno veio e aí ele se impressionou com o Lula e aí começou essa... Aí saiu a história do sapo barbudo.
Saiu a história dessa farbuza. Depois teve outro episódio interessante, quando a grande mídia tentou atacar o Lula em 97, por causa das caravanas pela cidadania de 94, de 1994, o Lula foi acusado por matéria do Estadão, etc. e tal, acusado de corrupto. Aí o Brizola estava em Brasília e nós fomos recebê-lo no Salão Verde. Aí a imprensa inteira, eu nunca esqueço, eu não vou citar o nome aqui, uma repórter da Globo pegou o microfone e disse: governador Leonel Brizola, como é que você encara o seu grande aliado e adversário com essa denúncia grave de corrupção? Aí o Brizola baixou a cabeça e disse: menina, deveras é um assunto sério. E eu estou com meus botões para tirar uma conclusão. Mas eu cheguei. É a primeira vez no Brasil que um pobre é acusado de corrupto. Aí acabou a entrevista. O Genuíno é bom de causa também, né? Olha só. Claro. Outra dele foi quando foi discutir, essa eu gosto muito de repetir, quando foi discutir o Plano Real na Comissão de Justiça da Câmara, eu fui lá e nós chamamos o presidente de partido. Ele foi. Aí ele estava discutindo com os economistas do Plano Real. Aí ele disse: esses economistas são os eunucos do neoliberalismo, são os eunucos do capitalismo. O negócio deles é lucro, é gerenciar, é mais-valia. São os eunucos. Aí eu nunca esqueci a palavra eunucos do capitalismo. Aliás, eunuco tá voltando, viu? Porque tem uns caras aí que são eunucos do neoliberalismo. Quem nunca falou? Olha só o Altamiro Borges chegando aqui. Peraí que eu vou... Grande Altamiro. Genuíno. Grande abraço, Altamiro. Eu nunca esqueço, Altamiro, a tua frase, o diagnóstico que você fez do Mauro Cid, os celulares falantes. Altamiro também tem história, né? Olha, José Manuel Martins, a mídia progressista precisa se unir para impedir a nomeação de Paulo Gonet para o PGR. Quem fala muito isso é o Genuíno também, né? Eu estou contra a nomeação dele. Desse governo, Genuíno, fale com o presidente Lula. E deixa eu trazer a pergunta do Hussein aqui, que ele pediu muito para trazer para o Genuíno. Genuíno, é possível cada favela eleger um favelado? No sistema eleitoral nosso é difícil, porque o sistema eleitoral nosso é uninominal e o voto para vereador, para deputado estadual e para deputado federal é desproporcional com o voto para prefeito, para governador e para presidente da República, porque o sistema eleitoral nosso não é partidário, não tem lista, não tem programa, você acaba fortalecendo o individualismo. E o individualismo significa poder econômico, máquina, e aí, você não tem como colocar mulheres, favelados, negros e negras, indígenas. São exceções que aparecem na política. Temos que pensar numa solução para resolver esse problema. Tá? Mudar o sistema eleitoral e partidário. Genuíno, obrigado, meu querido. Sucesso aí, muito bom trabalho, boa semana para você. Boa semana, Conde, boa semana, Altamiro. Até a próxima. Um grande abraço. Abração, Vamos lá, valeu, Genuíno. É isso aí.